os demais que já entraram aí, né? Vamos conosco, né? Podemos então iniciar, pastor? Podemos, pode ir lá. Então vamos lá, gente. Então, lembrando, né, que Davi está no final da sua vida, né? Então aqui começa as instruções dele para o seu filho Salomão, né? Lembrando, né, pastor, que teve aqui uma tentativa de Adonias pegar o trono do pai, né? Exato. E agora Salomão está no comando. Então vamos ver quais são as instruções que ele deixa aqui, né? Diz assim: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Maravilhosas essas instruções aqui, né, gente? Então, é importante a gente observar, né, que Davi está ali nos seus últimos momentos, né, tá transicionando, né, a gente vê que a exemplo do capítulo anterior, né, o Adonias tentou usurpar o poder, né, tentou tomar o trono, e agora, então, a gente vê ali Davi, né, antes da sua partida, então, passando algumas instruções, né, ali para os seus filhos. Dentre elas, talvez uma das mais importantes, né, que a gente precisa também levar para toda a nossa vida, que é o quê, né? A importância de se obedecer a Deus, né? E de colocar Deus, né, em nossos caminhos e fazer com que o Senhor guie os nossos passos, né? Que o Senhor, ali ele fala, se você obedecer os mandamentos, os decretos, né? E interessante se ver lá o versículo, né? Eu estou sem poder utilizar a Bíblia aqui, né? Que eu estou com o celular usando, mas ali fala assim, para que prospere, né? Os caminhos, né? E porque Deus tem uma palavra, né? Sobre os descendentes de Davi, né, que não se apartariam do trono. Então, assim, às vezes a gente quer saber aí o segredo do sucesso, né, o segredo das conquistas, né? Davi está deixando bem claro, ó, filho, você quer saber o segredo do pai, né, das vitórias do pai? Siga. Cortou o som, pastor? Cortou o som? Agora voltou. Voltou? Eu falei Isso. assim, então, que a gente possa usar essas instruções de Davi para o filho dele como instruções de vida para nós também. Se nós seguirmos, vamos ver os nossos caminhos prosperando. Inclusive, agora o som ficou bem melhor, viu? Ah, maravilha. Agora ficou bem melhor o som. Ele fala assim, né? Assim, os seus caminhos prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. E é interessante que ele também dá a instrução aqui, né? Que é uma condicionante, né? Ele falou assim: o Senhor vai manter essa promessa se vocês seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma aquilo que o Senhor falar. Então, quer dizer, assim, vocês têm uma promessa para a sua vida, mas essa promessa não é uma coisa absoluta, né, pastor? Não é aquela coisa assim, tem uma promessa e pronto. Não, a promessa ela tem uma condicionante, tipo assim, se você obedecer a Deus, se você ouvir a Deus, você vai obter o resultado que você deseja. Não seria pelo fato dele ser filho de Davi que ele seria abençoado. Não, ele teria que cumprir, né, o que Davi também cumpriu, né, que é Senhor, o temor o Senhor, né, obedecer a Deus e assim por diante. Exatamente. Daí aqui no versículo 5 ele começa a dar instruções a respeito de algumas pessoas que passaram pela vida dele, né? Ele diz assim: você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou derramando sangue em tempo de paz. Agiu como se estivesse em guerra e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem e não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Então, olha aqui chegando o destino de Joabe, né, pastor? Que você tanto falou de Joabe, né? Exatamente, né?
a gente vê assim, aquela velha máxima, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? A gente vê Joabe em vários momentos na história, sendo fiel a Davi, sendo em momentos até sendo assim fundamental, né, no reino de Davi, mas a gente viu ele também numa maldade extrema e fazendo coisas, né? Como o próprio Davi fala assim, ó, em tempos de paz, né? Em Aham. tempos ele agiu, né, como se tivesse em guerra, né, em especial com Abner, né, e com Amasa, né, que falei, e Amasa, que era o chefe do exército de Israel e o chefe do exército de Judá. Ele matou os dois chefes de exército, o de Judá e o de Israel. Né? Então, Lembrando, assim, né, pastor, o de Abner, porque Abner tinha matado Azael, irmão de Joabe, né? uhum, Porque o Azael era aquele que nossa, corria como uma gazela no campo, né? E, isso, e, e Joabe falava para ele: se desvia de mim, não vem atrás de mim, né? E ele foi isso, sendo avisado, mas continuou. E daí Joabe foi, ele falou assim: que eu vou falar pro seu irmão? Falei assim: você está atrás de mim, eu vou ter que matar você. E daí ele acaba matando ali o irmão de Joabe. E por causa disso, depois o Joabe acaba matando, né? O, o, aqui o comandante, né? o Abner, né? E se você lembrar bem, o outro, né, que eu acho que é o Amasa, é aquele que ele chega, ele pega pela barba, né, como se fosse beijar, Isso. né? Ele Né, faz como que vai beijar porque Davi tinha despedido ele em paz, né? E, isso. e daí ele chama para uma conversa de lado, né? Então eu imagino que até ele achou que era algum recado de Davi, alguma coisa assim. E daí quando ele se abaixa para beijar, pega pela barba e com um Ele punhal ele é, age. traiçoeiramente, né? Porque Então, e agora chegou a vez dele, né? colocado no lugar dele, né? Amasa foi colocado no lugar de Joabe no comando do exército, né? Isso, exatamente, né? Então, e agora então Davi, então, ele não faz, né? Ele não faz justiça e nenhum tipo de vingança contra Joabe, mas encomendou, né? Encomendou para Salomão aí, né, o destino de Joabe. Daí ele fala de mais uma pessoa, mas seja bondoso com os filhos de Barzilai e de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando eu fugi do seu irmão Absalão. Quem que era esse aqui, Barzilai, pastor? Era aquele velhinho quando ele estava De voltando, 80 anos. que ele queria trazer junto com ele para morar com ele. E o velhinho fala: "Não, eu já tô velho, não, né? Não se incomode comigo, né? Eu quero morrer lá, quero ser enterrado junto com os meus pais, mas leve o meu servo, né?" Até ele Isso. indica um servo para ir com Davi, Davi leva. Então você vê como o Davi, ele aqui está sendo tá mostrando que ele tem consideração e está lembrando quem fez o bem para ele, quem fez o mal e quem fez o bem, né? Né? E aqui foi quando da passagem do Jordão, quando Davi está voltando, né, para tomar o comando do reino após a morte de Absalão, né? Então ele precisava desse apoio aqui. Aqui vai, ele queria que Barzilai fosse com ele também, né? E Barzilai falou assim: não, eu falei assim, eu já vivi minha vida. Que Barzilai era alguém muito rico, gente. Ele não precisa de nada do reino. Não precisa desse favor, né? Nem dessa misericórdia aqui, dessa graça, ele não precisaria disso. E é interessante que a gente comentou, né, pastor, que ele beneficiou o servo dele, Quimã, né? Quimã foi abençoado. Ele dispôs de Quimã para ir com Davi. E agora, olha a consequência, gente. Isso eu quero chamar a tua atenção. Olha a consequência. Os filhos de Barzilai são abençoados. Né? Uhum. Ele talvez. Por que ele não pensou assim, não, vou mandar meus filhos? Ele não podia, pastor, ter pensado? Né? Vou mandar Sim. meus filhos aqui, né? Mas não, ele manda um servo dele, e ali que você vê que os filhos dele sendo abençoados por causa de uma conduta dele lá atrás. A descendência dele, né, recebendo aí, né, o benefício, né, de uma boa ação, né? Às vezes tem muitas pessoas que hoje em dia, pastora, nem fazem boas ações porque falam assim: ah, eu não vou colher nada com isso, né? Então, é, é, mas a pessoa precisa pensar que às vezes não é só nós, né? A gente não tem que pensar só na pessoa, né? Como a gente tem que pensar no coletivo. Às vezes você não está abençoando você, mas está abençoando você através da bênção que você está lançando sobre a sua família, né? Sobre os É seus isso aí. filhos. E daí ele fala de mais uma pessoa, né? Versículo 8. Saiba que também está com você Simei, filho de Gero, benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Naim.
Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebron e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido, né? E aqui o Simei, pastor. Quem que era o Simei? Simei é aquele cidadão que, quando Davi estava saindo de Jerusalém, fugindo do seu filho Absalão, ele ficava jogando pedra e amaldiçoando, né? E até os soldados ali de Davi pediu autorização para ir lá cortar a cabeça dele. Davi falou, não, né? É Deus que está permitindo isso, né? E na volta, esse Simei, quando sabe que Davi está voltando, vai correndo encontrar com Davi no meio do caminho, pedindo clemência, né? Pedindo perdão, que errou, que isso e aquilo, né? E Davi, de novo, os soldados falam assim, ó, né? Vamos matar esse cidadão aqui. Davi falou, não, hoje não morre ninguém em Israel, né? Quer dizer, não morre hoje, mas vai Hoje não. morrer. Ele cumpriu. Aqui, pastor, o que eu acho interessante, vale a pena pontuar, é o seguinte, porque assim, a gente não pode esquecer que Davi, como nós, somos seres humanos, né? E tem uma humanidade. Isso não justifica ódio, nem raiva, nem rancor, e muito menos vingança. Mas assim, é muito legal ver que a Bíblia, né, e Deus, ele não se preocupa em esconder a humanidade das pessoas. Então, Davi aqui se vingou? Sim, Davi se vingou, né? De alguém que, assim como se vingou de Joabe, né? Está se vingando de Simei, né? Através do seu filho, né? Mas está se vingando. Tá? Então, assim, às vezes a gente acha que, né, o cara só porque é ungido de Deus não pode ter algumas ações, né? Digamos assim, né? Não muito que seria muito legais, digamos assim, né? Não, ele era um ser humano, né? Um ser humano como qualquer outro. Agora, é interessante que, eu não sei se nesse capítulo mesmo ou é no outro, que a gente vai ver a forma que Salomão faz isso. Esse aqui Salomão faz... É nesse, né? Esse aqui. Salomão vai fazer isso de uma maneira aí que na verdade, o próprio Simei, né, vai se condenar, né? Exatamente. Vamos lá para não dar spoiler, né? Daí ele diz assim, ó. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão, que lhe perguntou, você vem em paz? Ele respondeu sim, e acrescentou, tenho algo a dizer. Ela disse, fale. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer um pedido a você e espero que não me seja negado. Ela disse, fale. Então ele prosseguiu, peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você. Está bem, respondeu Betseba, falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxesse um trono para sua mãe e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para fazer a você, disse ela. Não deixe de me atender. O respondeu, faça o pedido, minha mãe. Não deixarei de atendê-lo. Então ela disse, dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou a sua mãe, por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor que Deus me castigue com todo rigor se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor que me estabeleceu no trono de meu pai Davi e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias. Então, aqui, gente, só lembrando, né, Adonias é o irmão mais velho dele, que tentou fazer aquele conluio com Joabe para tentar tomar, né, aqui o reino. Tipo assim, que nem ele diz, foi Deus que deu o reino para você. Ele entende que ele deveria ser o rei por ser o irmão mais velho, né? Mas o desejo ali de Davi, a promessa é Absalão, né, pastor?
Exato. Aí há várias coisas que importantes e que precisam ser pontuadas, pastor, porque, por exemplo, ainda estava havendo uma conspiração, né, contra Salomão. Adonias ainda estava tentando tomar o poder. Outra, né, Joabe ainda não tinha sido morto, né? Então Joabe ainda continuava sendo uma pessoa influente. Ele era o filho mais velho, né? Então, ou seja, via de regra, o primogênito, quem assumiria o lugar do pai realmente, né? Isso. Então, aqui na verdade, assim, conforme a tradição, deveria ser Adonias. Por isso que ele chega para Betseba e fala, né? Quando ele chega e fala assim, você sabe que aquele lugar era meu, mas Deus resolveu entregar para o meu irmão Salomão, tá? Então, peça que o meu irmão me dê a sunamita para mim. Na verdade, o que é uma conspiração que está por trás, por quê? Ah, não, é que coitadinho, ele se apaixonou pela concubina do pai. Não, não, é porque isso iria dizer para o povo, olha como, né, as coisas estão concorrendo tudo para que eu fosse o rei. Tem alguma coisa errada. Então, assim, porque quando o rei morria, as concubinas, né, ficavam para o sucessor. exato, Tá? exatamente. Então, no caso, se fosse para O ficar para próximo rei. Solão. Uhum. Uma vez que ele fica com a concubina, que era do rei, que era do pai dele, então, tipo assim, opa, olha aí, mais um sinal de que eu era que era para ser o rei. Então, aqui era um recado que ele estava mandando. Uhum. Exatamente. Então, eu falo que aí que estava o que estava por trás dessa ação, né? E a Batseba, né? Talvez, assim como toda mãe que quer proteger o seu filho, né? No caso, Salomão, falou assim, deixa eu ir lá tentar convencer o meu filho a dar essa mulher para... Afinal de contas, essa mulher era uma das concubinas do marido da Betseba também, né? Então, deixa eu tentar convencer o meu filho a dar para o Adonias e ele se aquieta, né? Só que o que ela não conseguia ver justamente que aquilo iria trazer uma imagem para o reino, né? Que iria, daí sim, conspirar contra o reinado de Salomão. E aí que Salomão fala assim, olha, eu juro que hoje mesmo meu irmão Adonias vai morrer, né, por causa disso. Porque ele entendeu que aquilo era uma conspiração. Tá? E é isso aí. Lembrando no capítulo anterior, né, quando ele está lá em festa, né, e Absalão está sendo colocado como rei, ele segura na ponta do altar, né, porque ele ficou com medo de morrer. E daí o Absalão falou assim, olha, se ele proceder corretamente, nada vai acontecer com ele, né? Então aqui agora ele procede erradamente, né? Então agora vem a morte dele. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou, vá para Anatote, para suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não matarei, pois você carregou a arca do soberano Senhor diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Né? Havia uma palavra, né, pastor, que não ficaria mais nenhum sacerdote de Eli, né? E aqui é essa palavra, né? E Abiatar aí é descendente, né? Vinha na descendência de Eli, né? Então ali ele é cortado da descendência de sacerdotes, né? Ele se safou da morte, né? A gente vê aí que ele se safa da morte, mas ele é como se fosse expulso, realmente excluído desse encargo sacerdotal. Vamos ver o que acontece com Joabe, então, gente. Quando a notícia chegou a Joabe que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada, vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe, o rei ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia, faça o que lhe diz. Mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue de que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai, Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes
sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois, o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Então, só antes de entrar na história de Simei, amor, né? Então, só vendo aqui a questão do Zadok e do Abiatar, né? Que fica no lugar do Abiatar, né? O Joabe, né? É morto e o Benaia fica no lugar do Joabe, tá? O Joabe é morto mesmo segurando as pontas do altar, né? Que segundo, né, a lei, né, as tradições, né, era onde você não poderia, né, matar ninguém, porque era um local sagrado, então você não poderia derramar sangue ali. Então ele vai ali justamente como quem diz: aqui eu estou seguro, aqui ninguém vai me matar, né? Tem a citação que ele já estava, inclusive, um pouquinho já já mais de idade também, mas enfim. Então, o que é importante a gente gravar daí? Que no lugar de Abiatar fica o sacerdote Zadok, e no lugar de Joabe vai ficar então agora, né, o Benaia, que sucede ele, ou seja, né, que fica no lugar dele agora, né, como chefe dos exércitos de Salomão. E agora sim, então a gente vai ver sobre Simei, né, o que é colocado para Simei, para que Simei possa se manter vivo, digamos assim, né, que foi a outra pessoa que Davi falou, né, falou assim: olha, eu sei que ele já está velho, porém não deixe que ele morra sem antes, né, que seja o sangue dele derramado. Vamos ver o que vamos propor para ele aí. Então, construa para você uma casa em Jerusalém, você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. E seja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto, e você será responsável pela sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas, 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aques, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aques em Gate procurar os seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não fiz você jurar pelo Senhor e o adverti? No dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá. Morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento, Senhor, e não obedeceu a ordem que dei a você? E acrescentou: no seu coração você sabe quanto você prejudicou o meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair a sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este que atacasse Simei e o matasse. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão, gente. Tá? Então, aqui, gente, está concluindo o capítulo, né, 2 de 1 Reis. Você viu aqui que a Salomão colocou de uma forma muito, né, inteligente para Simei estabelecer uma regra, fechou ali, né, as fronteiras para ele, falou assim: olha, nada vai acontecer de você se você não sair dos limites de Jerusalém. Passa-se 3 anos, né, aquela coisa assim, acho que ele ficou assim: nada aconteceu até agora. Deixa eu ver aqui, o pastor está tentando entrar novamente, né? Então, assim, nada aconteceu até agora, já passaram 3 anos, né? Então, agora eu estou me sentindo um pouco mais confortável. Talvez Absalão se esqueceu disso e ele sai atrás desses servos dele aqui. Quando ele volta, alguém já tinha contado, né? Voltou aí, pastor? Voltei. Mudou a câmera aqui, daí eu me perdi todo aqui. Estou contando. Mas já voltei. Então, Salomão colocou ali os limites para Simei, né? E talvez pelo tempo, os 3 anos, ele achou que Salomão talvez não fosse mais se lembrar, né? E quando ele volta, então ele é o responsável pela própria morte dele. Então, e aqui o reino de Salomão vai ser estabelecido, né, nas mãos de Salomão, tá ok? O pastor quer comentar alguma coisa?
É isso aí, gente, né? Então a gente vê aí que, né, Simei mesmo se enforca, digamos assim, né? Que né, acaba, né? É claro que a maneira que Salomão fez, né, era quase impossível que uma hora ou outra, porque levou 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. Mas ele acabou, né, infringindo, digamos, uma lei assim, e conforme a lei que foi imposta e ele aceitou, agora então ele tem que pagar, né, o pedágio pelo qual ele mesmo, né, passou, digamos assim. E agora, quais as lições, pastora? Já chegamos no final do Já capítulo? chegamos Não. no final do É capítulo. isso? Já. Ah, tá. Quais as lições que a gente tira com tudo isso, né, gente? O quanto, né, no Velho Testamento, né, e o quanto o homem, pelo homem só, né, nós somos injustos, vingativos, maus, por essência, dá para dizer assim, né? E o quanto a graça divina que em Cristo Jesus nós alcançamos, né? E a presença do Espírito Santo na nossa vida nos melhora, pastora. Porque, assim, lições como essa, hoje, né? Hoje em dia, nós que somos cristãos, que aceitamos a Cristo, que temos a pessoa do Espírito Santo agindo nas nossas vidas, podemos sim ter essa referência, tá? Para nós, de humanidade, né? Falível, pode-se dizer assim, tá? Como um ser humano, né? É vingativo, manda matar, manda destruir, ele como é que posso dizer assim? Ele arquiteta, né? Seria, não importa o tempo, mas é aquela coisa, não importa o tempo que durar, mas eu te pego, né? Eu vou te matar, o caso de Simei, o caso de Joabe, você vê que, tipo assim, eles pagaram pelo, né? Pelo. Agora, temos hoje o Espírito Santo, que é, né, conosco, que nos ajuda o quê, né? Nos ajuda a perdoar, nos ajuda a esquecer, nos ajuda a deixar essa justiça hoje para Deus. Naquela época, né, aqueles homens fizeram justiça. Hoje, a gente sabe que essa justiça hoje, né, provém de Deus para nós, porque Jesus foi a nossa justiça, Jesus morreu por nós, né? Então aqui eu deixo como lição isso, para ver assim o quanto nós somos como seres humanos falíveis, tá? E o quanto nós temos hoje a oportunidade de sermos melhor, né, em Cristo e na direção, né, sendo guiados pelo Espírito Santo, né? É isso aí. Também a gente tem que se lembrar, né, pastor, da questão ali dos ensinamentos que Davi deixa, pelo menos no final da vida, seus filhos. E ali ele falando que a promessa, né, ele falou assim, ó, se vocês obedecerem, se vocês continuarem no caminho, né, as promessas vão seguir vocês. Eu acho que isso cabe para nós também, né? As promessas todas do Senhor, todas as promessas que estão aqui, né, são para nós. Mas se nós estivermos ouvindo a Deus, obedecendo, elas também nos seguirão. Nós somos filhos do rei, né? E essas promessas são para nós. Então, tipo assim, o nosso pai, ele já nos deixou todos os conselhos, né? Se vocês seguirem, né, que tem a Deuteronômio, né, se atentamente ouvir a voz do Senhor, todas essas coisas seguirão a você, né? E lembrando aqui também, né, pastor de Barzilai, né? O bem que ele fez lá atrás alcançou a descendência dele. Ele colocou um servo para ser abençoado no lugar dele. E aqui no final, todos os filhos dele, a herança é abençoada, né? É isso aí, pastor, né? Vamos dar um abraço. Mais alguma coisa, pastor? Não, é isso aí. Então, eu vou pedir também licença para vocês aqui, que a pessoa que eu vim trazer no hospital aqui já mandou uma mensagem para mim aqui, eu preciso ir lá atendê-los. Que Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, né? Enquanto a pastora vai se Eu despedir vou de me vocês despedindo aí, de eu vou vocês, né? Obrigada pela companhia, meu amor. Até daqui a pouco. Um beijo, fica com Deus. Até Então, depois.